Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Chamado do Cuco, de Robert Galbraith, o pseudônimo da J.K. Rowling. Esse livro aqui já está na minha lista de leituras há muito tempo, inclusive ele está na minha lista de livros para ler em 2019. Eu fiz um vídeo falando sobre essa lista no início desse ano, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima no card para você conferir essa lista. E esse livro também estava na minha lista de livros para ler em 2018, o que não aconteceu, mas finalmente a leitura foi realizada. E esse livro, ele gerou bastante burburinho quando do seu lançamento lá em 2013, porque apesar de que a identidade do autor Robert Galbraith era para ser mantida em segredo, ela acabou vazando e todo mundo descobriu que se tratava, na verdade, de J.K. Rowling, a escritora, autora da saga Harry Potter. Então, diversos fãs da saga Harry Potter foram correndo até as livrarias para adquirir o seu volume de O Chamado do Cuco, o primeiro de uma série de livros de romance policial da J.K. Rowling. E eu confesso que eu comprei esse livro, a versão em inglês, The Cuckoo's Calling, em pré-venda em 2013 e eu acabei lendo só agora, 6 anos depois. Imaginem só, isso acontece bastante comigo e eu acredito que com vocês também. Mas enfim, eu tinha muitas expectativas para esse livro, porque eu adoro o trabalho da J.K. Rowling com a saga Harry Potter e também sou apaixonada pelo universo de livros de literatura policial. Porém, depois que eu li algumas resenhas, na época, lá em 2013, sobre esse livro e que as pessoas ficaram um pouco desapontadas com o resultado, eu acabei postergando a leitura, mas confesso para vocês que agora, mesmo 6 anos depois, a expectativa ainda estava alta e eu me decepcionei um pouquinho com esse livro da J.K. Rowling. Na verdade, a leitura se arrastou para mim por mais de um mês, o que geralmente não acontece, e eu não me identifiquei com nenhum dos personagens, nenhum deles me chamou muito a atenção, tampouco o crime que o detetive, o protagonista, estava investigando. Aliás, a única personagem que me chamou a atenção foi a assistente Robin, mas infelizmente ela não tem tanto espaço nesse volume, então espero que o personagem dela adquira mais destaque nos próximos livros da série. Essa história se passa num universo completamente diferente do Harry Potter, se passa em Londres, mas na Londres contemporânea, no universo das top models, rappers e celebridades, e também das pessoas desconhecidas ao seu redor, por exemplo, familiares, vizinhos, motoristas, colegas de clínicas de reabilitação. Então, essa relação entre pessoas famosas e não famosas e como a personalidade dessas pessoas mudam quando estão sob o holofote e quando estão fora dos holofotes. E o primeiro capítulo já começa com a estranha e misteriosa morte da modelo Lula Landry. Ela é uma modelo, ou era uma modelo super famosa, super bonita, no auge da sua carreira. E, ao que tudo indica, depois dos inquéritos policiais, ela cometeu suicídio pulando da varanda do seu prédio numa noite gelada, numa madrugada gelada do inverno londrino. Porém, o seu irmão adotivo, o John Bristol, aliás, a Lula Landry havia sido adotada pela família do John Bristol quando ela ainda era muito nova, quando ela ainda era criança, porque o irmão mais novo do John havia morrido em um acidente na infância e a família tinha ficado muito triste e aí, alguns anos depois, resolveram adotar uma outra criança que foi a Lula Landry. E então esse seu irmão John Bristol não acredita que a Lula tenha cometido suicídio e contrata o detetive Cormoran Strike, que é o protagonista dessa saga, dessa série de livros detetivescos da J.K. Rowling, para investigar esse caso. O Cormoran é um protagonista um tanto quanto estranho, porque, pelo menos comigo, ele não cativou a minha atenção como leitora, mas, de qualquer forma, ele é um personagem que tem uma história intrigante, ele é um homem rude, um tanto quanto agressivo, grande, e ele perdeu uma de suas pernas quando ele estava lutando na guerra do Afeganistão, e ele acaba de terminar o relacionamento de vários anos
com a sua ex-noiva. Aliás, foi ela quem terminou o relacionamento. Então, ele deixa o apartamento dela e como ele não tem meios para se sustentar, para procurar um quarto em um hotel ou para pagar o aluguel de outro estabelecimento, ele decide dormir no seu próprio escritório. Então, ele arruma um cantinho ali, uma cama dobrável e passa as noites ali. E ele contrata uma assistente temporária chamada Robin, que acaba sendo uma grande ajuda para ele e desenvolvendo talentos detetivescos muito interessantes. Eu gostei muito do papel da Robin, como eu disse, e quero que ela tenha mais espaço nos próximos livros da saga. E é o que era para ser um trabalho temporário, acaba se estendendo porque os dois percebem que um pode ajudar o outro de diversas maneiras. O Chamado do Cuco é, então, o primeiro volume dessa série de livros de literatura policial do Robert Galbraith, que na verdade é a J.K. Rowling, que foi lançado em 2013. O segundo volume, O Bicho da Seda, foi lançado no Brasil em 2014. Eu tenho esse livro aqui também em inglês, mas confesso que não estou muito interessada em ler esse livro no momento, mas acredito que eu vá, sim, continuar com essa série em algum momento no futuro. O terceiro volume foi traduzido para o português como Vocação para o Mal e foi lançado em 2016. E o quarto livro se chama Branco Letal e foi lançado no Brasil nesse ano, em maio de 2019. Bom, de maneira geral, eu achei as estratégias detetivescas, investigativas do Cormoran Strike um tanto quanto confusas, e o autor, ele não nos dá espaço dentro da mente do Cormoran Strike, então a gente não sabe qual é a sua linha de raciocínio. Só sabemos no final, quando ele esclarece todo o caso, indica o nome do assassino, se é que houve um, não vou contar pra vocês, vocês precisam ler, e também explica toda a sua linha de raciocínio, que, pra ser bem sincera, não parece muito convincente. E o que é muito legal foi que os dois primeiros livros da série, O Chamado do Cuco e O Bicho da Seda, foram adaptados para a televisão pela BBC, a BBC que adora os trabalhos da J.K. Rowling, que também fez a adaptação do The Casual Vacancy. Morte Súbita foi a tradução para o português, o primeiro livro para adultos da J.K. Rowling. E então esses dois livros foram adaptados nessa primeira temporada dessa minissérie da BBC, que eu tenho muito interesse em assistir, porque eu gosto muito do trabalho da BBC. Então, quem sabe a série vai me levar a continuar a ler. Espero que vocês tenham gostado dessa minha resenha, das minhas impressões sobre O Chamado do Cuco, que deixou um pouco a desejar. Quero saber de vocês já leram esse livro ou os outros da saga do Cormoran Strike, escritos por Robert Galbraith? O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!